Olá pessoal, eu sou a Ju e mais uma vez estou aqui a convite do autor Alexandre Braoios, um autor que eu sou muito fã, que eu já li várias das suas histórias, já li contos, e a cada nova palavra desse autor eu me torno cada vez mais fã dele. O livro que eu vou falar aqui para vocês hoje é um livro difícil. Ele contém muitos gatilhos, então é um livro que eu já começo não indicando para todo tipo de leitor. Se você é um leitor mais sensível, se você se sensibiliza com descrições mais detalhadas, com assuntos mais delicados, como é o caso desse aqui a história vai tratar de abuso sexual infantil, então contém muitos gatilhos. Então eu já recomendo você que infelizmente não leia esse livro. Tudo bem você assistir a minha resenha, até gostaria que você assistisse sim, mas é um livro que eu não recomendo para todo tipo de leitor. Mas é um livro assim extremamente necessário para que a gente possa abrir a mente, para que a gente possa refletir sobre esse assunto tão delicado e tão difícil. E o mais difícil aqui de assimilar é saber que aqui tudo que o Alexandre Braoios nos conta aqui na sua história é baseado em fatos reais, então isso torna ainda mais pesada, a carga dramática ainda maior lendo esse livro. Aqui nós vamos conhecer o Piccolo. Ele é um menininho franzino, bem miudinho, fraquinho, delicado, bonzinho. É um amor de criança. Gente, o tempo inteiro eu queria colocar esse menino no colo. Ele é apaixonado por livros, ele gosta de ficar em casa tranquilinho, mas ele acaba sofrendo muito e esse sofrimento já começa dentro da própria casa do Piccolo. O pai dele é muito machista, é um homem muito severo e ele não admite que o filho dele tenha toda essa fragilidade, essa delicadeza. Então ele manda o menino para a rua, ele tem que brincar com os outros meninos, ele tem que jogar futebol assim como os outros, e tudo que o Piccolo não quer se misturar com os meninos ali da redondeza, da vizinhança, ele não quer jogar futebol, ele não gosta disso, ele não nasceu para isso, ele sabe, ele se sente bem em casa com seu livro, brincando com a sua prima, é tudo isso que ele queria, só ter um pouquinho de sossego, mas sossego é o que não vai ter de jeito nenhum na vida do Piccolo. Então o pai acaba obrigando o filho a se inscrever numa escolinha de futebol e é nesse momento que o tormento dele começa. O Piccolo vai ser abusado pelos meninos ali da redondeza, pelos vizinhos, meninos maiores que ele, meninos na mesma faixa etária. Ele vai ser abusado por esses meninos e o seu irmão mais velho vai ser conivente com essa história, o que deixa a gente assim extremamente revoltada. Quando o professor de educação física do colégio e também professor ali da escolinha de futebol, ele toma a ciência ali do que está acontecendo, ele se torna o protetor do Piccolo. Então esse menino assim se sente tão bem como ele nunca se sentiu na vida, porque finalmente ele sente que tem um adulto dando atenção, querendo protegê-lo de todo o mal, de todo o perigo. Mas é aí que o bichinho se engana, porque esse professor, o professor Raul, ele vai usar da confiança do menino, de toda a sua fragilidade, para também abusar dessa criança. Ai, gente, me coça a garganta de vontade de chorar, assim, só de lembrar, sabe? Eu falei que ia ser difícil. É difícil, vai ser muito difícil, porque aqui o autor, ele detalha os acontecimentos, os fatos, assim, e é muito visual na nossa cabeça. É um livro muito difícil, cara. Perdoa, gente, vai ser muito difícil eu conseguir falar, mas deixa eu dar uma pausa, beber uma aguinha e volto já. Pronto, voltei. Então, no momento em que o Piccolo se sentia mais seguro em toda a sua vida, foi o momento de maior sofrimento, porque ele foi realmente abusado por esse adulto, por esse professor. 30 anos depois desses fatos, de toda essa tragédia pessoal na vida do menino, nós vamos conhecer mais a fundo o próprio abusador, que é o professor Raul. Hoje em dia ele já é um idoso, ele está com uma doença terminal, ele está cada dia pior, mas ele decide que ele precisa contar essa história, expor toda a sua podridão, a podridão do seu passado, a monstruosidade de pessoa que ele foi. E ele acaba escolhendo a Andréa, que é a enfermeira, sua cuidadora, quem está o tempo todo com ele ali. Ele escolhe a Andréa para poder contar essa história. Ele pede que a Andréa escreva a sua história, uma espécie de uma biografia, para que toda a sua família, as pessoas que fizeram parte da sua vida, possam saber desse seu lado, possam conhecer essa monstruosidade de pessoa que ele foi, mas isso somente após a sua morte. A Andréa aceita, logicamente, ela aceita atender o pedido do seu paciente ali, mas ela nem imaginava a carga que iria cair sobre os seus ombros. A partir do momento que
que a Andréia começa a ouvir as monstruosidades, as barbaridades que esse idoso, que esse homem frágil está lhe contando, os seus sentimentos começam a se transformar em um turbilhão de emoções, porque ela fica extremamente chocada, sentida com tudo o que ela ouve. E também tem a história do passado do próprio Raul. Ele também foi um menino que foi abusado no passado, então de certa forma ele vai tentar amenizar o que ele fez, os seus atos, tentando usar o seu próprio passado para talvez amenizar um pouco a sua situação. Gente, então essa é a premissa aqui da história. Nós vamos ter 3 pontos de vista: do Raul, do abusador, do Piccolo, a vítima, e da Andréia, a cuidadora e ouvinte de toda essa história. É extremamente chocante, é brutal, na grande maioria da história, assim, tudo que a gente sente. Um pouco eu tentava ouvir no meu aplicativo da Alexa, né? Mas tinha momentos que eu não conseguia ouvir. Eu demorei muito para finalizar esse livro, porque eu precisava dar pausas longas, de 2, 3 dias, para ter coragem de voltar e pegar esse livro de novo, por mais que eu estivesse muito instigada, porque a história, a forma como o autor nos conta a história... Gente, eu preciso dizer aqui que esse autor, Alexandre Braoios, é o melhor contador de histórias que eu conheço, porque a forma como ele traz uma história tão pesada e tão difícil, mas ele faz com que a gente fique cada vez mais curioso, mais curiosa para entender o que vai acontecer, o que vem pela frente. O jeito que ele coloca toda uma delicadeza numa história tão pesada é assim, é indescritível. Só você conhecendo a narrativa desse autor para você saber do que eu tô falando. E a gente vai lendo e muitas coisas vão acontecendo. Não é um núcleo pequeno, assim, é pequeno, mas muitas coisas vão sendo inseridas aqui na história, no momento presente, né, em que a Andréia está ouvindo a pior história que ela já ouviu. Muitas coisas vão acontecendo nesse momento e chega um certo momento, uma certa altura aqui da história, por perto do final, já bem pertinho do final, que eu levei um susto, levei um choque tão grande. Eu tive sensações físicas assim extremamente fortes. Eu perdi o ar, eu me arrepiei, juro, eu devia ter tirado uma foto dos meus braços, assim, o pelinho do meu braço arrepiado. Eu arrepiei dos pés à cabeça no momento dessa revelação, porque eu estava tão envolvida ali na história, tão compenetrada em tudo que eu estava lendo e ouvindo, que eu não estava preparada para aquela reviravolta, para aquilo que acontece nesse momento. Eu não estava preparada de jeito nenhum. Acho que duvido quem esteja preparado, porque é forte, é impactante e é surpreendente. Então, a partir daí, a gente começa a ver a história com uma nova ótica, com novos olhos. Parece que não tem como, né? Mas tem. O Alexandre tem esse dom de inverter a história, de fazer a gente enxergar a mesma história por um novo ângulo. E você tem vontade de voltar para começar novamente a história, para ler assim com o olhar certo, o olhar correto agora, né? Mas eu não faria isso de jeito nenhum, não conseguiria, de forma alguma, porque uma vez só já basta de ler essa história. Por mais que seja uma história pesada, carregada de sentimentos, que tenha muitos gatilhos, é uma história que eu recomendo, mas como eu já disse, se você não é uma pessoa muito sensível a esse tipo de assunto. Se você acha que consegue lidar com a carga dramática, com a intensidade, com a tensão aqui de toda essa história, eu indico muito. Certamente essa história nunca sairá da tua cabeça, porque com certeza da minha cabeça ela nunca vai sair. Se por um acaso você acredita que não vai conseguir ler essa história por todo o peso do assunto aqui, do tema, eu recomendo muito que você leia as outras histórias do Alexandre Braoios. O Beijo de Darwin, A Padroeira dos Pervertidos, são histórias bem profundas e intensas também. Um conto sem fim que eu indico para todo mundo, que é o conto mais incrível que eu já li na minha vida. Então, de qualquer forma, não deixe de conhecer esse autor nacional maravilhoso que eu indico muito. Sempre vou indicar, sempre vou exaltar o trabalho desse autor. Esse livro está disponível no Kindle Unlimited, então se você tem intenção de ler, você já pode clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, vai te direcionar diretamente para a Amazon. Eu espero muito que vocês tenham entendido tudo que eu quis dizer, a forma como eu quis transmitir essa resenha, não indicando para todos, mas eu não poderia chegar aqui e falar que é um livro tranquilo de ler, porque não é, de forma alguma. Eu tinha que falar a verdade. Eu espero que vocês tenham entendido essa minha forma de tratar esse assunto, tratar dessa resenha em especial. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado mesmo, que eu tenha conseguido transmitir para você um pouquinho, pelo menos, do que eu senti lendo esse livro, porque como eu disse, eu tive muitas reações físicas lendo essa história e eu tenho certeza que você vai ter esse mesmo tipo de sentimento.
Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que você acredita que possam gostar desse tipo de resenha. E é isso, inscreva-se aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!